passagem em que Jesus ensina os discípulos a orarem, talvez seja um dos momentos mais chocantes e provocativos da forma como Jesus tratava o Pai, quando ele chama Deus de Pai. Isso era extremamente, talvez, provocativo àquelas pessoas que viviam uma religiosidade muito fria e muito distante de um Deus muito poderoso, mas ao mesmo tempo muito distante. Existe uma música que eu gosto muito que diz: Tu és eterno, mas não distante, né? Quando Jesus ensina que eles orem Pai Nosso, Ele está trazendo a figura desse Deus distante para alguém próximo. Ele está ensinando acerca de um tipo de relacionamento que Deus gostaria de ter com eles. Aquele mesmo relacionamento que o próprio Filho, Jesus, tinha. Um relacionamento de perto, não de longe. A gente pode estar vindo aqui, a gente pode estar frequentando uma reunião dessa, sem experimentar isso, sem experimentar o Deus perto. A gente pode estar vivendo, fazendo tudo certo, mas sem nunca experimentar chamar a Deus de Pai, Pai Nosso. E quando Jesus ensina, o seu ensino tem uma profundidade muito grande. Quando ele traz esse ensino, vocês vão orar assim, Pai. E isso tem um significado muito profundo. Senhor, nós queremos nos lançar em teus braços, Senhor. Queremos, Senhor, ser de fato seus pequeninos, Senhor, reconhecendo quem nós somos e quem o Senhor é, o nosso Pai. Um Deus que encontrou valor em seres como nós. Um Deus que julgou importante pessoas como nós. Deus, nosso Pai, Abba, Papai, obrigado, Senhor, que o Senhor se aproximou de nós através do seu Filho, e Ele nos ensinou o caminho até o Senhor. Ele fez para nós esse caminho para nos achegarmos a Ti, um caminho pelo qual nós podemos Te chamar de Pai. Opera em nós, Senhor, nos nossos corações, para que, Senhor, de fato nós nos lancemos nos Teus braços, Senhor, sem vaidade, Senhor, sem nenhuma ponta de orgulho, Senhor, sem tudo aquilo, Senhor, que nos faz autossuficientes, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos nossos laços, Senhor, muitas vezes religiosos, Senhor, que nos impedem, Senhor, de nos lançar em liberdade nos Teus braços, Senhor. Nós queremos, Senhor, de verdade experimentar esse relacionamento de Pai. Nós queremos de verdade experimentar esse relacionamento próximo, Te conhecer de verdade, Senhor. Mais, Senhor, do que seguir ritos e cantar músicas e ouvir mensagens, Senhor, nós queremos nos relacionar contigo, Senhor. Nós queremos compreender a profundidade, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Vem sobre nós, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Se sou levado pela vontade de crescer, dono de independência,
simplesmente de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Braços de amor, quero ser como uma criança, te amar como que és, tocar a inocência. Acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente, desejo de simplesmente Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, 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 com teus braços de amor, abraça-me, 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 com teus braços de amor.
Alô, alô. Melhor fazer então, chamar ele já para. Ele só veio para isso então, para dar esse aviso, é isso? Não sei. Qual que é o. Ah, tá, legal. Acho que desde que ele mudou para Indaiatuba, a primeira vez que ele vem aqui. Ele está há alguns anos já. Que legal. Amém. Vamos tomar assento. Qualquer dia a gente faz uma reunião, organiza uma reunião inteira só de bagunça santa, pode ser? Então para isso, né? Amém. As crianças podem descer. E quem não for criança pode sentar, faz favor. Posso continuar? Alô? No próximo fim de semana, então, tem um encontro de jovens lá. Quem for tem que ver aqui com o Luiz, com... Tá, mas pega a orientação aqui com o Luiz. Amém? Nós tínhamos pensado no próximo fim de semana que a gente conseguiria uma chácara para a gente passar, mas não foi possível. Então nós vamos nos reunir no sábado à noite aqui, normal, do jeito que nos reunimos constantemente. Amém? Nenhuma dúvida. Aqui, a semana que vem, esse horário vai ser 9h30. Não, vai ser 7h30. Começando a reunião nesse horário. Então, provavelmente, o calor não vai estar tão terrível como foi no início hoje, né? Vamos ganhar uma hora hoje. Aliás, hoje nós podemos ficar à vontade, porque meia-noite vai voltar a ser 11, então nós não estamos com pressa de nada, tá bom? Vamos atrasar o relógio, nada de... É isso aí. Então, dia 26 não tem chácara não, tá? Esses negócios, o Roberto pediu para avisar. Quem não pegou ainda o cartãozinho para vender as pizzas lá, por favor, vem pegar com ele. Ele vai falar. Para quem não veio sábado passado, acho que a maioria estava aqui. A gente iniciou o projeto de reforma do salão, né? Então, uma das campanhas é a venda de pizza. Então, a gente vai vender. O carnezinho está comigo. Quem não pegou, pode pegar. Até o dia 11, a gente precisa devolver para dia 18 entregar.
E, além disso, também a gente preparou um carnê que eu já expliquei para quem estava, de oferta, assim, todo mês, quem puder, decide o valor em família, quanto que pode contribuir, para a gente chegar a um valor e conseguir fazer a obra. O projeto tem uma cópia lá e quem quiser depois dar uma olhada. Mais alguma dúvida pode tirar comigo, com o pessoal, com o Vanderlei, com o Celcinho, Alexandre também, tá? O Juninho, né, tá ajudando, tá? Daniel também, certo? Só isso. Reginaldo trouxe o Ailton. O Ailton, quando ele era menino, ele era magrão. Ele casou, passou a idade e continua magrão. Né? Não sofre a ação do tempo, né? Paz. Ah, é? Bom, a finalidade é só apresentar o Ailton. Ele vai falar alguma coisa sobre escolas de estudos bíblicos através do Ministério Rema. E Ailton é um irmão desde lá da época de São Paulo, já de longa data. Né? A gente mora perto, mas a gente fica muito longe porque um vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas eu vou deixar ele falar, porque ele tem os detalhes e, na verdade, é só para pedir. Ailton, por favor. Você fala, agora eu vou sentar para ouvir você. Obrigado. Boa noite, amados. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. É esse que nós acabamos de adorar. É um Deus bondoso, amoroso, fiel para conosco. E o que eu gostaria de apresentar para vocês, e gostaria de convidar a todos vocês a assistirem a aulas demonstrativas do Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, que ele fica aqui no Jardim Santa Cruz, na Rua dos Indaiás, número 21. E esse centro de treinamento, eu e minha esposa fizemos há 2 anos atrás, e ele fez muita diferença na nossa vida. Para quê? Para que nós servíssemos e temos servido a Deus com mais entendimento a respeito da palavra de Deus. Eu vou falar rapidamente para vocês aonde foi que foi fundado esse centro de treinamento. Foi nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, na cidade de Tulsa, em 1974. Está no Brasil há cerca de 20 anos, veio por outro missionário americano chamado Bud Wright. A sede é lá em Campina Grande e tem no Brasil e em 5 continentes. Essa escola tem. É uma escola interdenominacional, não tem placa. O importante é que lá é ensinado a palavra de Deus. A mesma que vocês aprendem aqui, mas de maneira mais intensiva e direcionada. O fundador, não sei se vocês já ouviram falar de Kenneth Hagin, ele quem fundou essa escola, e ele verificou que cerca de 80% do que era dado nos cursos superiores, principalmente bíblicos, muita coisa não se aproveitava. Então ele fez uma compilação de 20% do que a gente realmente aproveita e pode aplicar para que na nossa vida pessoal e para a propagação do Evangelho, do Reino de Deus, a gente possa alcançar com mais facilidade. Em primeiro lugar, edificando a nossa vida e levando mais pessoas a conhecer o Senhor Jesus, que é o Rei da nossa vida. Então, eu gostaria de convidar vocês na próxima semana, segunda, quarta e sexta, vamos ter aulas demonstrativas, a partir das 20 horas. Então, eu vou estar aqui depois com um folder para vocês. Quem tiver interessado, também tem um CD para vocês ouvirem uma aula demonstrativa. Então, na próxima semana, dia 20, 22 e 24, eu sei que vocês têm compromisso, eu vi no dia 25, mas nos outros dias que se vocês puderem estar, vai ser um grande prazer recebê-los e vocês conhecerem também o que é ensinado. Por exemplo, a primeira matéria que vai ser aula demonstrativa vai ser sobre oração. Depois tem a outra aula que é a autoridade daquele que crê em Deus. E essas matérias, elas são ministradas durante 2 semanas. E essas são aulas demonstrativas. Então eu aguardo vocês, vai ser um prazer recebê-los. E depois, quem quiser mais informações, eu tenho um folder também com toda a história.
Amém? Continuem abençoados e muito obrigado pela oportunidade, pastores. Muito obrigado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que nós temos louvado e glorificado o Teu nome, Senhor. Deus, declarado que Tu és Senhor, autor e consumador da vida, dono de todas as coisas. A esse Deus nós rendemos graça, louvor, honra e glória. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por cada um que veio aqui para compartilhar dessa graça um com o outro, Senhor. Oh Deus, que cada um de nós sejamos participantes da Tua graça, Senhor, e multiplicadores dessa mesma graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos retomar nossos estudos. Bom, como todos já sabem, estamos vendo fundamentos da fé. E a parte que hoje nós vamos ver, né, é a parte 7, sobre o que é um discípulo. Nós vamos só dar uma pequena recordada, o que a gente já viu até aqui. Nós vimos o propósito eterno de Deus, o reino de Deus, a vida e a obra de Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, a porta do reino de Deus. Todos se lembram qual é a porta do reino, como que é a entrada da porta do reino? Arrependimento, batismo nas águas e o dom do Espírito Santo. Por meio disso, é a entrada, é a porta de entrada do reino. Vimos também sobre a salvação. Nós ainda vamos dar um pequeno finalzinho hoje ainda. E vamos entrar nesse assunto aqui, o que é um discípulo. Vamos ter uma introdução desse assunto, o que é um discípulo. Bom, falando sobre o novo nascimento, que ainda é no tópico anterior, né? O objetivo de Deus é tornar cada ser humano parte de sua grande família. É uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas para que isso aconteça é necessário que cada um seja nascido de Deus. Sem isso, fica difícil me tornar parte da família. Certo? Para trazer o homem de volta ao seu propósito, Deus proporcionou uma solução, porque o homem lá atrás, no Éden, ele havia caído e havia se desvinculado do propósito eterno de Deus para a humanidade. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Jesus, no caso, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas de Deus. Através desse novo nascimento é que nós nos tornamos filhos de Deus. Que aí, às vezes, aí fora, todo mundo fala, eu também sou filho de Deus, eu também e tal. Criaturas de Deus. Através do novo nascimento, nos tornamos filhos de Deus. Mais do que criaturas, filhos. O que mais? Para se tornar filhos de Deus, é necessário nascer de novo, crendo em Jesus. Porque através de Jesus, que o nosso castigo, a nossa pena de morte, porque o salário do pecado é a morte, foi pago a preço de sangue na cruz do Calvário. Se eu não crer nesse Jesus, como que eu vou receber essa dádiva de me tornar filho de Deus, de nascer de novo? É impossível. Nós então nascemos de novo e passamos a ser filhos de Deus. E Deus nos comunica suas qualidades, as qualidades dele, no caso, e somos participantes da natureza de Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Deus nos dá a vida eterna, e começamos a viver essa vida agora, consagrando todo o nosso ser a Ele. Então vivamos essa nova vida em Jesus, amém? Como filhos de Deus. Bom, antes da gente prosseguir,
Aqui é um quadro comparativo, onde nós temos o homem anterior ao nascimento, que ele tinha sobre ele a ira de Deus, como pode ser visto aqui em João 3,36. Atos pecaminosos que ofendem a Deus fazem parte da vida do homem natural, aquele que não conhece a Jesus. Há o domínio do pecado naturalmente, por desconhecer a vontade de Deus. Existe um grilhão que prende o homem, no caso é o pecado, né? Que une o velho homem a Satanás, que é o príncipe do erro, pai da mentira, enfim, aquele que coloca tropeço, que é o único interessado em que o homem não vença. É o inimigo das nossas vidas. No caso, estando atrelado a Satanás e ao pecado, ele tem sobre si a condenação e o castigo eterno. Então se eu for melhor assim nas minhas atitudes, se eu não roubar, não matar, eu saio dessa questão. Não se trata disso, se trata de você desconhecer a graça salvífica de Jesus. Então, enquanto eu não conheço essa graça, eu estou desvinculado da vontade de Deus, desvinculado da ligação a Deus. Então, por mais que eu queira fazer as coisas certas, não ofender ninguém, não roubar nem nada, a minha justiça, ela não é suficiente para me redimir perante Deus. Esse é que é o problema. Não é porque alguém está lançando condenação sobre quem não conhece a Jesus. É que o homem natural, ele acaba não conhecendo, não se importando com isso. Depois, pela fé, que esse homem, nessa condição ainda de pecador, mas ele ouve e crê na palavra de Deus, ele já começa a ter uma abertura para Deus. Ele começa a enxergar Jesus. Jesus Cristo, em substituição, morreu por mim, para me justificar, porque eu estava desse lado de cá. Todos nós, antes de conhecermos Jesus, estávamos como esse homem da esquerda aqui. E Jesus, tendo morrido na cruz, ele nos libertou. Aí nós morremos com Cristo, porque ele morreu no nosso lugar, ele morreu por nós. E se eu entendo esse sacrifício de Jesus e assumo para a minha vida, eu morro com Jesus para o pecado. Jesus morreu por sacrifício na cruz. Ele se fez maldito no nosso lugar. A própria palavra diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no nosso lugar. E a partir do momento que eu entendo isso, pela fé em Jesus e a graça que Jesus me confere pela sua morte na cruz, aí eu parto para o novo nascimento, que não é nascer da carne, ou nascer pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, porque aí eu passo a conhecer a graça salvadora de Jesus. Aí sim, eu me reconcilio com Deus, porque antes eu tinha sobre mim a ira de Deus. A partir do momento em que eu conheço a Jesus, eu me reconcilio com Deus. Amor, vida, comunhão, paz, santidade, que era aquilo que Adão tinha antes de ser afastado da presença de Deus, pela sua própria condição de pecado. E aí passa a gozar de uma nova natureza, porque aí ele está livre do domínio do pecado. E a velha natureza, ela não se foi embora, ela ainda permanece no homem, mas ela passa a ser subjugada. Ou seja, o homem espiritual passa a ter domínio sobre o homem carnal. E então, aí sim, o homem passa a viver como um ser que tem a vida eterna. Porque assim como Jesus é eterno, e ele provou isso
a partir do momento que ele ressuscitou, então passamos a assumir essa mesma vida eterna, ressurreta em Jesus. Amém? Então, esse é o quadro que diferencia o velho homem do novo homem. Mas pela graça em Jesus, amados, não é pelo meu merecimento, não é por obras para que ninguém se glorie, é pela graça salvífica de Jesus. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o tema que nós temos para desenvolver esse ano com os amados, que é crescimento. Antes de entrar no assunto discípulo. Crescimento, digamos assim, em todos os patamares. Na maturidade, no conhecimento, na bondade, na benevolência. Crescimento numérico. Em todos os sentidos. A palavra crescimento ela é ampla. Significa aumento. Crescimento é aumento. E esse aumento é em todos os sentidos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento do cristão. 1 Coríntios 2, 14, 16 e 3, 1, ele enfatiza bem essa questão do crescimento. Ora, o homem natural, que é aquele da esquerda lá que nós vimos no quadro, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Aqui no caso é porque Paulo está dando um puxão de orelha nos nossos irmãos, lá em Corinto, que apesar de conhecerem a palavra, ainda se comportavam como quem desconhecia a palavra. Muito bem. Vamos analisar as condições do homem. Paulo, ele apresenta 3 condições para o homem em que ele se encontra. Primeira, a condição natural, que é aquilo que nós vimos naquele quadro da esquerda. Ok? Ora, o homem natural que não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não adianta a gente pegar o microfone e sair para a rua falando e esperando ser aceito pelas pessoas. Porque a pessoa naturalmente ela vai rejeitar. Porque ela vive numa condição de naturalidade. Nós éramos assim. Se alguém viesse falar de Bíblia, pelo menos para mim falar, tem outro assunto? Porque a minha vida era natural. Eu não estava nem aí com o que seria a vontade de Deus para a minha vida. Então não deu certo. Ainda uma pessoa me convidando só para dar uma passadinha numa igreja, que foi a primeira vez que eu fui visitar uma igreja assim, e foi uma tarde de sábado, era final de férias, em 72, julho de 72. Aí a pessoa falou para mim, eu só vou dar um recado lá, vem comigo. Estavam os 2 de bicicleta, os Nimes. Nós fomos passear até Itaici de bicicleta. Aí eu vou só dar uma passadinha para deixar um recado. Eu falei, querido, Osni, você vai me desculpar. Num sábado à tarde, ensolarado, gostoso, tanto lugar para a gente ir de bicicleta, você vai me levar para dentro de uma igreja? Não, mas só para um recado rapidinho. Ah, tá bom, vai. Empurrando a bicicleta. Oh, prazer conhecer pessoas, e dali eu nunca mais saí da igreja. Daquele pequeno convite num sábado à tarde, inconveniente, a meu ver, eu nunca mais saí da igreja. Graças a Deus.
Isso para mostrar para vocês que o homem natural ele não discerne as coisas do Espírito de Deus. Eles são loucura. É ridículo. Segunda condição, carnal. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a homens carnais, ou seja, as pessoas que realmente ainda vivem aquela paixão carnal, aquela situação de homem governado pelos seus sentimentos e paixões. Esse é o homem carnal. Ele é mais governado pelas suas preferências do que pela razão, pelo intelecto. Aquilo que dá mais prazer. Isso é interesse do homem carnal. E a terceira condição, que é a que nós estamos buscando, é a condição espiritual. Mas o homem espiritual julga todas as coisas. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, amados, esses são pilares do crescimento. São 3 condições para a gente entender. Pô, mas homem carnal, eu tenho que entender disso? Eu quero distância disso. Querido, se você não se conhecer, não se entender, você não vai saber para onde você vai. Você tem que entender a sua natureza, sim. Ela é real. Você é tentado por essa natureza. A própria palavra diz: cada qual é tentado pela sua própria cobiça que o atrai e seduz. Essa própria cobiça é o próprio homem carnal dentro de você. Então, se você não entender isso, você não cresce. Você não sai do laço. Você está pisando dentro do laço e não sabe, porque você não entende o que é carnalidade. Então, esses são os 3 pilares para a gente entender o que é crescimento. Tem muitos outros textos sobre crescimento. A gente só está dando uma pincelada básica. O objetivo de Deus para o homem. Se nós pudéssemos traçar um gráfico, nós teríamos num eixo Y aqui, graça e conhecimento de Deus, que é aquilo que a gente espera que aconteça ao longo do tempo de vida cristã, que é o eixo X aqui. Tempo de vida cristã. O que a gente espera que aconteça? Que a nossa evolução ela seja positiva em ambos os eixos. Evidentemente, nós não conseguimos evitar que o tempo passe. Então, já que no sentido X a seta vai andar, que ela ande também no sentido Y, que é para cima. Na graça e no conhecimento de Deus. Alguns vão ter a reta mais em pé, essa seta mais em pé, outros terão a seta mais deitada. Outros vão ter uma seta uma função meio parabólica, assim, hora desce, hora sobe, altos e baixos, né? Isso aqui seria o ideal? Talvez. Eu vivo assim? Eu acho que não. Eu particularmente acho que não. Eu tenho que ser honesto. Eu tenho que me conhecer. Não posso ser hipócrita na presença de Deus. Muito bem. Quais seriam os parâmetros que a gente poderia estar agregando a esse gráfico de crescimento para que, à medida que o meu tempo de conhecimento da vida cristã caminha, eu caminhe também na graça e no conhecimento de Deus? Primeira coisa aqui em 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a primeira coisa. Outra. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem conhece a mente do Senhor? Eu não conheço. Eu estou procurando saber o que Deus pensa a respeito daquilo que me cerca, para mim me identificar com Ele. Mas falar, eu conheço a mente do Senhor, eu tenho que buscar isso. Esse é o objetivo.
essa seta aqui que está apontando para graça e conhecimento de Deus e tempo de vida cristã, me leva a buscar isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo. Que mais? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que mais? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para nos tornarmos iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, sermos confundidos com Jesus. Alguém já chegou a falar para você que você se parece com Jesus? Não é fácil. É mais fácil ouvir o contrário, como o Wagner falou, né? Ou seja, a nossa reta, ela não está no primeiro quadrante ali, está no terceiro quadrante, né? Ela está negativa em X e negativa em Y, né? Não é para estar. Que seria aqui, ó, apontando para lá, assim, né? Exato, exato. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Para baixo não precisa fazer força, né? Exato. Tem outro dia eu falei uma heresia aqui, né? Uma heresia, né? Que é uma palavra extra-bíblica. Que São Francisco ele diz: pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. O que ele quer dizer com isso? Que há pessoas que confundem e dizem o seguinte: então ele está desprezando a pregação oral do evangelho. Não é isso. Ele está exigindo que a minha vida fale mais forte do que minhas palavras. Não que eu deixe de pregar. Mas falar, pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. Quer dizer, quando a minha boca está falando evangelho, a minha vida já tem que ser evangelho com muito mais intensidade. Porque eu não vou estar o tempo todo falando, porque tem hora que eu tenho que dormir, comer, beber, vestir. Nessa hora eu não vou estar pregando para alguém. Mas pregue sempre o evangelho, 24 horas a sua vida tem que ser o evangelho. A partir daí você começará a se tornar semelhante a Jesus. Vida, como o Marco bem lembrou, não é figura. Nós vamos ter umas figuras aí de homens parecidos com essa imagem do Jesus cabeludo, barbudo, e com uma túnica, tudo, né?
E se? A palavra de Deus diz que mesmo o louco não errará. Mesmo o louco não errará, se ele entrar pela palavra. Então, realmente a gente fica até meio assim. Se de repente ele me dá uma lição de evangelho, pode acontecer. Muitos andarilhos, muito morador de rua conhece a Bíblia mais do que a gente. Mas amém. Vamos em frente. Então nós já vimos que o ponto máximo da seta do gráfico que nós estamos perseguindo é sermos homens espirituais, ou seja, semelhantes a Jesus. Não na figura gráfica que a gente tem, porque ficar graficamente parecido com Jesus, nós temos alguma possibilidade. Deixar a barba, deixar o cabelo, se vestir com uma túnica, a gente fica até... Dá até para fazer filme de Jesus, né? Representar, né? Mas o que é o homem espiritual? Ele tem pleno conhecimento, ele cresce na graça e no conhecimento, tem a mente de Cristo, a mente de Jesus, é perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Esse é resultado do crescimento dele. Então quando eu chegar na condição de homem espiritual, eu vou estar habilitado para trabalhar? Não. Eu estou me habilitando e já começo a fazer alguma coisa. E à medida que eu vou crescendo, eu vou me tornando cada vez mais capacitado. O que a gente tem que entender, tomar cuidado, senão eu vou achar que esse gráfico... Eu estou ainda muito lá embaixo desse gráfico, então eu não consigo fazer as coisas. Deus não escolhe os capacitados, amado. Ele capacita os escolhidos. É diferente. Ele capacita os escolhidos. Ele os torna capazes. Amém? Quantos creem nisso? Eu não sou capaz por mim de estar falando isso que eu estou falando para vocês. É Deus que dá a condição. Ele que capacita. Ele que põe palavras na nossa boca. Não é a nossa mentalidade, o nosso intelecto, porque ele é falho, é esquecido, é vicioso, se acha muito sabedor das coisas. Essa é a nossa natureza. Amém? Amém, né? Temos que nos conhecer para que daí a gente cale a boca do homem carnal que fica ali tentando vingar, para que o homem espiritual prevaleça. Muito bem. Uma definição. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, foi uma voz do alto então que me disse que alguém vai ter algo para dizer. Amém. Uma definição, né, de crescimento espiritual. Contínuo crescimento de amor a Deus e ao próximo, revelado por um caráter transformado, que reflete em atitudes, comportamentos semelhantes aos ensinados e vivenciados por Jesus. A base disso está em Mateus 22, 37 a 39, que eu vou pedir que alguém leia para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém, queridos? Essa é a base, então, né? Mateus. Muito bem. Aprendizado, então,
disso que nós começamos a ver. Tem muita coisa que fala sobre crescimento, muito subsídio que nós vamos estar compartilhando ao longo do ano. Mas como aprender tornando-nos semelhantes a Jesus? Que isso representa crescimento na nossa vida. Como aprender? Como que eu desenvolvo esse aprendizado? Mais alguém tem uma opinião? Da vida cristã, né? Que nem as crianças aprendem assim, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? e a gente vê que não é assim, mas não é assim. Então eu vou ler a Bíblia e vou ficar. Não é algo que é produzido, como o Marcos falou, assim, que eu me esforço, sabe? E me obrigo assim a fazer, né? E daí eu vou crescer. Eu creio assim, isso é algo que acontece, isso é consequência de algo que é produzido por Deus, né? Pelo próprio Espírito de Deus em nós, né? Mas não vejo outro caminho é algo que é produzido e que vai levar a crescer. Não tem, através da oração, da palavra e da oração, que a gente vai conhecer a mente de Cristo, que a gente vai... É lógico, isso vai ser produzido não com esforço humano, como né, uma coisa que você se obriga, mas é a forma que o Espírito trabalha na gente, né?
Bom, primeiro que eu gostaria de salientar para os queridos é o seguinte: para que cresçamos, primeiro precisamos nascer. Então, sem sombra de dúvida, temos que ter passado pelo nascimento, pelo novo nascimento em Jesus. Essa é a primeira condição para crescimento, senão eu sou um embrião. Eu não existo espiritualmente se eu não nasci de novo em Jesus. Nós não existimos como igreja se não nascemos em Jesus. Fala. Muito bem. Só voltando para deixar claro que o nascimento, para nós que almejamos o crescimento, já tem que ter acontecido, sim, na nossa vida. Já tem que ter acontecido. Opa, não está voltando, mas o que está acontecendo? Agora vai. Pronto. Opa, vamos lá. Quase. Opa, está aqui? Não, ainda não. Mais uma. Aqui, ó. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A partir do momento em que recebeu Jesus em sua vida, de fato, você nasceu de novo. A partir do momento que você recebeu a Jesus e você sepulta o teu corpo no batismo, você morre para o velho homem, e quando você se levanta das águas, você ressuscita para Deus. Você, daquele momento, você está nascendo em Jesus. A partir desse momento, porque você reconheceu o sacrifício. Pela fé, você reconheceu o sacrifício de Jesus e você diz assim: hoje eu vou morrer aqui. Eu vou me batizar, hoje eu vou morrer. E vai surgir um novo homem em Jesus. Mas esse novo homem não é a estatura de Jesus. Aí é como falaram, um bebê que acabou de nascer. Acabou de nascer através do batismo. E depois ele vai desenvolvendo a sua espiritualidade, a sua maturidade. Diga. Uhum. Sim. Isso.
É. Bom, de novo a pergunta que não quer calar. Como aprender tornando-nos semelhantes a Jesus? Como aprender? Tornando-nos discípulos dele. Eu acabei de nascer. Reconheci Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, fui batizado, veio o dom do Espírito Santo. Amém. Passo a viver como uma nova criatura, embora como bebê. Como é que eu faço para me tornar igual a Jesus, se eu ainda sou um bebê e Jesus já é o varão perfeito? Eu tenho que aprender com ele. Como? Tornando-me discípulo dele. Certo? Não tem outro meio. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Certo? Discípulo significa aprendiz. Se eu não aprender de Jesus, e isso ele fala quando ele está evangelizando também: vinde vós que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, sereis descanso para as vossas almas. Jesus está falando: vem comigo, vem aprender comigo, vem se tornar meu discípulo. Muito bem, tornando-nos discípulos dele. O que é um discípulo? Jesus não apenas informou e ensinou, ele formou discípulos. Esses dias estava no Facebook, né? Tem um menino que era desse tamanhinho aqui, frequentava as escolas bíblicas aqui, o Hélio Coelho, não sei quantos lembram do Hélio Coelho. O bicho está enorme, está do meu tamanho, mais fortinho. E ele colocou no Facebook: a coisa que eu mais gosto de fazer é formar líderes. Eu falei: que bênção. Era um menininho de escola dominical que a minha esposa dava aula. E agora ele está formando líderes. Lá na igreja onde ele é pastor, lá está formando líderes. Quer dizer, esse está entendendo o que é discipular. Preparar pessoas para fazer aquilo que ele está fazendo. Quer dizer, ensinando a pessoa a fazer exatamente aquilo que ele está fazendo. Jesus, ele estava ensinando os 12, e ele falava: vocês vão fazer obras maiores ainda. Ele estava formando o discípulo, não estava só informando, dando capacitação intelectual, etc, etc. Estava forjando aqueles homens para que fossem iguaizinhos a ele. Jesus sempre teve multidão em volta dele. Mas pessoas vêm e pessoas vão. Multidão não assume compromisso, amados. Indivíduos, sim. Multidões não assumem compromisso. Falou: tem um monte de gente. Tá bom. Faz isso. Ó. É um efeito sanfona. Incha, desincha. Incha, desincha. Multidão é exatamente isso. Tanto que Jesus falou: nossa, um monte de gente indo embora que não aguentava ouvir o discurso de Jesus. Falou para os dois: vocês não querem acompanhar eles também? Pode ir. Então Jesus não estava, embora as multidões seguissem Jesus, ele não estava atrás de multidão. Ele estava atrás de 12 discípulos, que eram os mais próximos, porque na verdade haviam 70 que acompanhavam Jesus. Dos 70, 12 estavam mais próximos, e desses 12, 3 eram mais íntimos de Jesus. No caso, Pedro, Tiago e João. Mas, enfim, Jesus se dedicou a um grupo pequeno de pessoas próximo a ele, que estava disposto a tudo por ele, que eram os verdadeiros discípulos, os verdadeiros aprendizes, que não iam de vez em quando se encontrar com Jesus. Todo dia estavam com Jesus. Jesus, ele procurou enraizar neles a visão do Pai. E fez dos discípulos pessoas capazes de dar continuidade à sua obra. Por que estamos aqui, amados, hoje como igreja?
Por causa dos 12 que Jesus formou, para dar continuidade, porque a vida dele ministerial foi muito curta. Os 12, vamos dizer, tiveram um pouquinho mais de vida ministerial do que o próprio Jesus. E graças a isso, nós hoje temos o Evangelho, ouvimos o Evangelho. Porque Jesus formou discípulos. Através de um relacionamento intenso com o mestre, os discípulos aprenderam tudo e aplicaram da mesma maneira à igreja. O que é um discípulo? Nós não vamos encontrar na Bíblia as palavras membro de igreja, nem evangélico como referência ao cristão, mas sim discípulos. Esse tem que ser o nosso alvo, querido. Sermos discípulos. A partir do momento que eu me torno discípulo, eu aprendo de Jesus e cresço nele. Se de antemão eu não quiser ser discípulo, pode esquecer, não vai crescer. Porque não vai aprender. É uma coisa, vamos dizer, eu estou falando óbvio aqui. Estou falando nenhuma coisa, nossa, que verdade, que profecia, que revelação. Isso é óbvio. Se eu não me tornar aluno de Jesus, discípulo, aprendiz, estudioso de Jesus, estudioso não só na teoria, mas na prática também, eu não vou crescer, não vou aprender a me tornar um pequeno Cristo, né, que é o significado da palavra cristão, ou cristinho, né? Sempre que a igreja estava reunida, ali estavam reunidos os discípulos de Jesus, os aprendizes de Jesus. Mesmo antes de Jesus, a Bíblia nos mostra pessoas que tinham um relacionamento de discípulo, mesmo antes de Jesus. Moisés e Josué têm aqui os versículos. Não sei se querem abrir pelo menos um, para ter uma noção do que nós estamos falando. Quiser ler um versículo, pelo menos. Estamos terminando, quase 9h30, né? O tempo está correndo muito. Relógio não conta a nosso favor. Êxodo 24:13. Quem pode ler? Pois é. Foi nomeado um discípulo ali. Elias e Eliseu também, em 2 Reis 2:1-9, né? É um texto meio longo. Isaías 54. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Apenas alguns exemplos, né? O que é um discípulo? É aquele que crê em tudo que Cristo disse e faz tudo que Cristo manda. Isso é ser discípulo. Olha o desafio. Crê em tudo que Cristo disse e fazer tudo que Ele manda fazer. Esse é o nosso desafio para crescermos. Estamos dispostos a fazer isso, amados? Crermos em tudo que Jesus falou e fazer tudo que Ele manda? Esse é o indicador que nos levará a crescermos ou não, ao longo desse ano aqui que nós estamos enfatizando a questão crescimento. Aquele que creu, se arrependeu, foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo, a Bíblia chama de discípulo, porque ele já partiu do novo nascimento. Olha lá, se arrependeu, foi batizado, recebeu o dom do Espírito Santo. As 3 condições, a porta de entrada no reino. A partir disso, ele já pode se tornar discípulo, não apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Porque ele está praticando, ele está aprendendo, está sendo treinado, preparado. É importante entender que no contexto do Novo Testamento não existe uma pessoa que seja convertida e não seja discípulo. Não dá para dissociar uma coisa da outra.
Se eu não sou discípulo, minha conversão é questionável. Como eu vou chegar no aprendizado da estatura de varão perfeito se eu não estou aprendendo? Aí eu questiono a minha própria conversão. Eu tenho que questionar. Deus, eu acho que eu não sou convertido, porque eu não estou aprendendo. Eu não sou discípulo. Tem coisa errada. Eu tenho que ser franco com Deus e falar, eu estou errado. Senhor, me desperta. Eu quero entender genuinamente em que ponto está a minha conversão. Se não, eu sou só um ouvinte da palavra, frequentador de culto, frequentador de reunião. Mas eu tenho que ter essa clareza. Por isso que eu falei no começo, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber quando é carne e quando é espírito que está agindo em mim. Se eu deixar que essa confusão tome conta, eu estou fazendo de conta que eu estou crescendo. Eu estou me enganando a mim próprio. Bom, salvo, convertido, discípulo, são todos termos que se referem a uma mesma pessoa. Cada um desses termos tem um sentido diferente, mas são aplicados a uma mesma pessoa. Olha lá. A palavra convertido aparece 2 vezes no Velho Testamento. 2 vezes só. A palavra crente aparece 15 vezes no Novo Testamento. A palavra crente. A palavra discípulo aparece 3 vezes no Velho Testamento e 258 vezes no Novo Testamento. Não é por acaso, né, queridos? Não é por acaso. Oi. Não fiz a pesquisa. Podemos pesquisar. Uhum. Olha, se eu não me tornar, primeiro, filho de Deus, eu não estou sendo discípulo. Não, é o pré-requisito do discípulo é ser filho, sem dúvida. É evidente. É como eu querer dirigir e tem que, evidentemente, ter cursado autoescola e tirado a carta. Para me tornar um motorista, eu tenho que ter passado pela autoescola e ter tirado a credencial. Senão eu não estou habilitado para dirigir. Para me tornar discípulo, se eu não nascer de novo e me tornar filho, então tem coisa errada. Eu sou um ouvinte da palavra, não sou um discípulo. Sim. Isso. Sim. Filho. Sim. É o primeiro degrau, mas não o último. Ser filho é o primeiro degrau, bem falado. Mas não é o último degrau. Não é suficiente. Isso. Não me torno discípulo. Certo. Senão eu vou querer pular 3 degraus para subir a escada. Eu vou me estropiar. Hã? Você será eternamente. Bem lembrado. Certo. Isso.
Isso. Sim. Sim, com certeza. Aham. É. Sim. Sim. É. Tanto que aqueles efésios, depois eles foram rebatizados em Jesus, né? Que houve um entendimento que eles tinham passado pelo batismo de João, mas não pelo batismo de Jesus. Então eles foram batizados novamente. Né? Então, queridos, bem lembrado, sem nascer de novo, que aí é o pré-requisito para me tornar filho, eu não consigo ser discípulo. Apenas chamo a atenção para uma coisa. Tem filhos que, infelizmente, não chegam à mesma estatura do pai. Seja fisicamente, seja mentalmente, seja moralmente. Enfim, N parâmetros aí. Porque não foram discípulos de seus pais. São filhos gerados, criados, amados, mas não chegaram, isso eu estou falando de filhos naturais e pais naturais, não chegaram a ser como seus pais, porque não foram discípulos de seus pais. Então, amados, como filhos de Deus, para chegarmos à estatura do homem perfeito, do varão perfeito, além de filhos, temos que ser também discípulos. Senão seríamos filhos nanicos, sem crescimento. Então, a coisa é séria. Porque a palavra diz, desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Por quê? Já é tudo filho, tudo salvo. Por que a palavra diz, desenvolvei a vossa salvação? Em temor e tremor. Tremer de medo mesmo. Temor, respeito, reverência e tremor. Por quê? Eu tenho que morrer de medo de não me tornar semelhante a Jesus. Eu tenho que morrer de medo de ser filho e não ser discípulo. A palavra filho aparece 558 vezes na Bíblia. Acabei de pesquisar aqui.
realmente precisamos ser filhos. Agora, para crescer, para aprender, discípulo, aprendiz, seja o termo que for, aquele que aprende de quem eu quero imitar, de quem eu quero chegar a ser igual. Evangélico não aparece em lugar nenhum. Aliás, essa palavra está carregada de má fama. A gente adora, nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Cristão, quantas vezes aparece? Tem algumas poucas vezes que aparece o termo cristão. Eu vou pesquisar também depois. Mas a palavra discípulo, 261 vezes, né? Na Bíblia inteira. Bom, salvo o que foi libertado do poder da condenação do pecado. Convertido, o que mudou de atitude e mente, aí é fruto do arrependimento. Discípulo, seguidor, praticante dos ensinos do mestre, que se torna submisso a ele. Crente é aquele que crê. Nós não vamos conseguir prosseguir mais, já são 20 para as 10 aí. Me perdoem o horário. Vamos ficar em pé, amados? Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse tempo que nós podemos aprender da Tua Palavra, ouvir da Tua Palavra e nos deixarmos tocar por ela, Senhor. Senhor, ensina-nos, Senhor, a sermos discípulos Teus, Senhor. Se há dúvida no nosso coração quanto ao nosso nascimento em Ti, esclarece nossa mente, nosso coração, para que essa dúvida não paire e não nos atrapalhe, Senhor, diante de Ti, Pai. Dá-nos clareza, dá-nos uma visão, uma convicção, e que se porventura não temos essa convicção dentro de nós, dá-nos a ousadia, a coragem, a sinceridade de chegar na Tua presença, seja aqui, seja em oculto, com mais alguém, e se derramar na Tua presença, Senhor, e dizer, eu quero aprender. Eu quero ser discípulo, filho, seguidor, aprendiz. Eu quero pisar nas pegadas do Mestre. Dá esse coração, dá esse desejo intenso, Senhor, para que realmente a Tua igreja experimente um novo tempo, através das nossas vidas, Senhor. Porque a igreja é formada por cada membro do corpo. E todos os membros têm que ter saúde, Senhor, para que a Tua igreja tenha saúde, Senhor. Faz isso, Senhor. Transforma, renova nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, Senhor. De forma que nos tornemos praticantes da palavra, semelhantes a Jesus. Oh Deus, não nos deixe acanhados, Senhor, sem ousadia, sem discernimento, tímidos como nós somos naturalmente. Não nos deixa andar nessa timidez, Senhor. Mas queremos, Senhor, experimentar um novo nascimento, se é que não o temos. Queremos experimentar uma nova vida, se é que ainda não temos. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu íntimo, sabe naquilo que eu estou dizendo, aquilo que realmente faz parte e o que não faz parte da minha vida, Senhor. Ensina-me, Senhor. Ensina-me para que não sejam simplesmente palavras, Senhor, para que realmente eu pregue o Evangelho de todas as formas, Senhor, inclusive com palavras, Senhor. Oh Deus, para a Tua glória e honra, Senhor. Abraça-me, Senhor, com os Teus braços de amor, Senhor. Quero crescer em Ti, Senhor, na Tua graça, no Teu conhecimento. Quero levar outras pessoas a crescerem, Senhor. Não com a minha atitude humana, Senhor, mas com aquilo que o Senhor quer que eu cumpra, aquilo que o Senhor quer que eu faça, Senhor. Para que as pessoas não sejam parecidas com a minha pessoa, mas com a Tua pessoa. Porque os discípulos são Teus, Senhor, não são nossos, Senhor. Eu quero ser um discípulo Teu, eu quero levar outras pessoas a serem discípulos de Jesus também. Faz isso, Senhor. Ensina-me isso, Senhor. Dá clareza nisso, Senhor.
É o que nós pedimos e confiamos e declaramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aproveitando esse tempo que ainda estamos em pé, alguém precisa de oração? Eu preciso. A minha esposa, ela está com possível infecção de urina. Está com dores no único rim que ela tem, porque o outro já perdeu por infecção. Eu preciso de oração, também por mim e pela minha esposa. A minha casa está abalada. Profissionalmente, na saúde, uma série de requisitos aí, a gente precisa da cobertura dos queridos. Eu quero dizer isso em nome de Jesus. E clamar pela oração dos queridos aqui, pela vida da minha esposa e pela minha vida. Amém? E se mais alguém precisa de oração, pode me acompanhar aqui. Viajo essa semana, estou indo para Rondônia, para estar com os irmãos lá, para colaborar lá, cooperar com a conferência e o encontro que nós temos lá. Então, orem por mim também. Estenda suas mãos aqui. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor. Oh, Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pensamos ou pedimos. Oh, Senhor, esta palavra nos anima, Senhor. Oh, Deus, a pedir aqui, agora, pela vida dos Celso, Senhor. Oh, Senhor, pelo seu clamor, pela sua dor. Amém. Oh, Deus, pela vida da diva, Senhor. Nós queremos, como igreja, abençoar a sua vida, Pai. Amém. Oh, e declarar, Senhor, conforme a tua palavra, Senhor. Deus. Que ela seja, Senhor, tocada por ti, Amém. Senhor. As tuas mãos estejam sobre elas, Pai. O teu amor, Senhor. Amém. No poder do Espírito Santo, Senhor. Manifeste, Senhor, na sua vida, Pai. Tirando toda infecção. Amém. Tirando toda dor, Senhor. Repreenda. Tirando todo o mal, Repreenda, Senhor. repreenda. E na autoridade que está no nome de Jesus, Pai. Nós mandamos que saia toda doença, Senhor. Sim. Todo mal-estar da Amém. sua vida, da vida da diva, Senhor. Sim, Deus. Que ela seja restabelecida, Amém. Senhor. E ela seja guardada de todo o mal, Pai. Em nome de Nós, como igreja, Senhor, Amém. a autoridade que a tua palavra nos dá, Senhor. Sim, Deus. Nós abençoamos a sua vida com saúde, Pai. Amém. Com graça, Senhor. Amém. Com o poder do Espírito Santo, Amém. Senhor. E abençoamos a sua casa, a casa do Celso, Sim, Senhor. sim. Seja, Senhor, sustentada, Senhor. Pela tua mão, Senhor. Amém. Pela tua graça e tua misericórdia, Pai. nome de Oh, Jesus. seja restaurada, Senhor. Amém. E abençoada, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, Pai. Amém. Oh, Senhor, responde o nosso clamor, Senhor. Sim, Deus. E a nossa oração. Amém. Nós cremos nisso, Pai. Por causa do Filho de Deus, Ah, Jesus do Senhor Cristo, Jesus. nosso Senhor e Salvador, Amém. Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Nós oramos pelo Pedro para que ele possa ir e ver debaixo da tua graça, ó Deus. O Senhor põe a tua mão sobre o teu filho, o Senhor possa estar dirigindo, guardando. Senhor, que haja sobre ele a tua unção. Senhor, que a tua palavra seja presente em seu coração, na sua mente, e ele seja guardado por ti. Nós o enviamos àquele lugar, Senhor, debaixo da tua graça e da
proteção da igreja local aqui, Senhor, guardando sua vida, Deus, para que ele possa ir e vir, debaixo da tua graça, o teu poder seja manifesto lá naquele lugar, através da vida do teu filho, Deus. E a sua família fique aqui protegida, guardada por ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Aleluia. Amém. Amém. Quem quiser ir comigo, eu te dou o endereço. A salva vai ficar aqui. Os irmãos trouxeram os dízimos, as ofertas. A Fer já fez a caixinha da oferta da construção, é separada. Então, se a oferta é da construção, da reforma, é na caixinha. E os dízimos, as ofertas, na sacolinha ali. Amém? Dá um abraço bem forte aí. Estamos aí. Chegamos.